Olha aí, pessoal, será que Cuba está deixando de ser comunista? Será que está deixando de ser um estado centralizador e está começando a seguir um modelo liberal na economia? Será que eles estão acabando com esse modelo que já tem, sei lá, 70 anos quase aí, né? Funcionando de forma ininterrupta lá na Ilha Prisão, na ilha da família Castro? Será que eles estão fazendo isso? Porque olha só, foi anunciado aqui pelo regime cubano, né? Um plano econômico ali que, dentre outros pontos, aumenta o preço dos combustíveis na ilha, antes subsidiados, e põe fim a subsídio universal à cesta básica, né? Olha, quem diria que esse tipo de coisa aqui aconteceria, né? Triste para a esquerda brasileira e de outros países aí que gostam de louvar Cuba, falando que é um país onde todo mundo tem tudo, educação, saúde, todo mundo vive bem, um país que é uma alegria imensa, né? E quem tenta fugir de lá no mar ali cheio de tubarões, numa balsa improvisada, é porque realmente não tem nada na cabeça, não sabe o paraíso em que vive, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que realmente está acontecendo com Cuba. Por que o governo está tomando essa iniciativa? Será que ele está virando capitalista mesmo? Ou será que realmente o dinheiro acabou, não tem para onde correr, o país está colapsando e eles vão tentar de uma forma desesperada brincar de China para tentar reverter o cenário que basicamente é irreversível? Vamos conversar sobre isso então, mas antes deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Essa questão aqui, então, foi anunciada ontem, dia 20, estou gravando isso aqui no dia 21, uma quinta-feira, né? O regime cubano anunciou um choque econômico para o próximo ano, 2024, que já está logo ali, né? Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro de lá, que é o Manuel Marrero, esse senhor aqui, né? E ele afirmou o seguinte, né? Ele fez um discurso ali no primeiro dia da segunda sessão ordinária da Assembleia Nacional, que é o parlamento da ilha aí, um debate sobre a situação econômica do país. O que eles colocaram, então, o que o governo colocou? Que vai haver aqui um aumento de preços, não só dos combustíveis, conforme eu falei, mas também da eletricidade, da água e de outros serviços, e o citado fim do subsídio universal para a cesta básica, né? O que ele falou a respeito da cesta básica de forma específica, né? O seguinte, que o objetivo deles lá é avançar no sentido de subsidiar pessoas e não produtos, a fim de obter um esquema mais justo, eficiente e reconhecer tacitamente o aumento das desigualdades sociais e econômicas no país socialista, né? Então, ou seja, eles estão falando ali, basicamente, que o comunismo falhou. Não conseguiram criar uma sociedade sem classes sociais, sem diferenças ali de renda e tudo mais. Tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, né? Isso sempre vai acontecer em qualquer regime. O que acontece no caso de um regime comunista é o seguinte, né? Desigualdade tem em toda parte. Então, num país com liberdade econômica, como que funciona a desigualdade? Você tem uma pessoa muito rica, extremamente rica lá no topo, aquele percentualzinho, e aí isso vai descendo, descendo, diminuindo, até você chegar nas pessoas que têm uma condição de vida ali ok, vivem tranquilamente e tudo mais. Basicamente, são esses estratos que você tem na economia, né, na sociedade de forma geral, em matéria de renda. Como que acontece no país comunista? Você tem a classe política lá em cima, é claro, mas eles não são meros mortais, né? São semideuses no sistema comunista. E aí você tem um pessoal que tem alguma coisinha ali, consegue viver um pouquinho melhor, e você tem a miséria lá embaixo, né? Então, a desigualdade existe em qualquer cenário. No caso do comunismo, é que ela é mais lá para baixo, mais profundo ali do poço, né? Então, basicamente, o que ele está assumindo aqui, o senhor Manuel Marrero, é que as desigualdades existem no regime comunista cubano, o comunismo falhou nesse sentido, porém, todos nós sabemos, nós que podemos falar, não vivemos lá sob a ditadura cubana, todos nós sabemos que o país vive numa grande miséria, essa é a verdade, né? Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte, que o subsídio hoje é para todo mundo. É, de forma geral, uma coisa comunista mesmo. Agora eles vão escalonar conforme a renda da pessoa. Então quem tem menos vai receber um subsídio maior, quem tem mais vai receber um subsídio menor ou mesmo não recebê-lo, né? Então aqui o Ministério do Trabalho e da Previdência Social cubano vai começar a identificar as pessoas de acordo com o seu grau de vulnerabilidade aqui, ou seja, a renda mesmo, quantas pessoas são mais necessitadas do que
outras aí, né? Então, isso vai acontecer, essa classificação, nas próximas semanas e meses, de acordo com o governo aí, mas não há muitos detalhes a esse respeito, né? É engraçado que tem um primeiro-ministro e tem um ditador também, que é o Miguel Dias-Canel. Eu acho que esse aqui é o Miguel Dias-Canel, né? Não o Manuel Marrero aqui, mas quem liga para ditador também, dane-se esse pessoal aí. O ditador falou que, dada a atual situação econômica de Cuba, né, o Estado não pode continuar com o uso desnecessário de certos subsídios, como água, eletricidade, gás, liquefeito, transporte e combustível. Nesses países, tal como a gente viu na Argentina, né, o subsídio é o que garante o preço baixo, é o governo pagando, dando dinheiro para manter esses valores baixos, porque de fato a economia já está tão depauperada que se você liberar a economia assim do dia para a noite, os preços vão na estratosfera. Está acontecendo isso na Argentina, inclusive. O Javier Milei está com uma quantidade enorme de preços represados em um monte de setores subsidiados e ele está cortando os subsídios porque tem que cortar, os preços estão indo lá para as alturas, castigando todo mundo. Faz parte do processo de você sair do socialismo, né? Então, aqui tem uma estimativa então de que o preço das tarifas de eletricidade vai subir 25%. Isso aqui para um país miserável, com uma população miserável como a cubana, é uma tragédia econômica gigantesca, e aí para os 6% do setor residencial que consomem mais, e aí, claro que vai ter um aumento escalonado para outros setores com uma renda menor, né? Então, o abastecimento de água vai triplicar para aqueles que não têm um serviço programado, e o preço do botijão de gás, do GLP, vai aumentar em 25% também, um grande desastre para o povo cubano aí, inclusive, né? Então, também o setor de transportes de passageiros aqui vai ter novas tarifas, isso vai aumentar o preço, mas ele não falou ainda qual que é o valor disso, para quando que isso aí vai, né? Para qual valor que vai ser reajustado, ainda é um grande mistério. O que acontece aqui, por outro lado, na matéria do câmbio? Eles vão mudar isso aí, né? Tem o CUP aqui, que é o câmbio oficial do peso, né? Em relação ao dólar. Isso aqui é o câmbio em relação ao dólar. Lembrando que o dólar é mais ou menos uma moeda corrente, informal ali, embora a conta gotas, né? Mas é muito valorizado ali em Cuba. Receber em dólar em Cuba realmente é uma coisa muito importante para a manutenção de vários setores ali e várias partes da sociedade. Mas então eles vão fazer uma mudança na taxa de câmbio oficial do peso, não é um câmbio flutuante, por óbvio, tudo é controlado, todos os preços são controlados pela ditadura, com o câmbio aí não seria diferente. Então, o que vai acontecer? Essa taxa atualmente está na faixa de 24 CUP aqui por dólar para pessoas jurídicas e 120 CUP para pessoas físicas, o que é uma besteira enorme. Como que a mesma moeda pode valer aqui 5 vezes, né, praticamente aqui, aliás, 5 vezes praticamente não, 5 vezes exatamente mais para uma pessoa física do que para uma pessoa jurídica? Qual que é o sentido disso? Realmente uma ciência econômica que eu não consigo compreender. Obviamente, existe um mercado informal, um mercado paralelo nessa história aí, né? Me desculpa a batida que eu dei aqui na mesa, mas nesse mercado informal, que reflete muito mais a realidade, 273 CUP é a cotação oficial do dólar por lá, né? Não se sabe ainda para quanto que vai subir agora esse câmbio, mas vai subir sem dúvidas, né? Não apenas isso, também o funcionalismo público vai ter algum grau de intervenção aí para reduzir os custos da máquina estatal da ditadura cubana, né? O primeiro-ministro falou aqui, deixou a porta aberta para uma revisão no número de pessoas que atualmente trabalha para o Estado, está na folha de pagamento aí do Estado, ou seja, vai haver algum tipo de corte aí, ou corte de vagas de empregos, demissões, ou corte de salários também, realmente para diminuir os gastos, né? O que acontece de forma geral? O governo está vendo, está percebendo que o cobertor é muito curto, aliás, ele sabe disso há muito tempo, só que vários fatores internacionais que permitiam a manutenção, a subsistência de Cuba dessa forma, já não existem mais, né? Durante muito tempo, Cuba foi sustentada pela União Soviética. Para os soviéticos é relativamente simples sustentar um país pequenininho daqueles ali, uma ilha apenas, né? Então, realmente, não era uma grande tarefa para os soviéticos, para a União Soviética. Mas quando o regime lá no leste europeu
Caiu quando houve aquele colapso, a União Europeia não, né? A União Soviética caiu, desabou, esse financiamento deixou de vir para Cuba. A coisa começou a se deteriorar mais rápido a partir de lá, mas havia ainda, por exemplo, algum grau de apoio de outros países. Depois que o cara lá do Hugo Chávez chegou na presidência da República da Venezuela, ele aproximou o país de Cuba, e aí tinha a questão da venda do petróleo ali num preço bem camarada e tudo mais. Ainda estava bem azeitada a relação. Agora a Venezuela está quebrada, já não manda a quantidade de petróleo que Cuba demanda, não consegue suprir essa demanda mais. O México também, que é um país parceiro, não está dando conta disso também. Outro país ferrado por conta do socialismo. Cuba está sem a quem recorrer. Aí vai fazer o quê? Não, nós vamos nos virar, vamos conseguir fechar a conta. Não vai, porque nunca foi possível. Cuba sempre dependeu do estrangeiro para continuar sobrevivendo, né? Certamente eles contam com algum grau de ajuda do Lula nessa história, mas nem o Lula vai ser capaz de salvar a economia cubana da bancarrota, né? Então, o pessoal da própria ditadura, eles estão fazendo aqui uma estimativa de que o PIB do país vai cair de 1 a 2% em 2023, né? Sendo que no começo do ano eles tinham previsto um crescimento de 3%, mais ou menos parecido com o do brasileiro. Ou seja, a economia lá vai diminuir esse ano, né? E se o governo está falando que vai diminuir 1 ou 2%, pode colocar aqui na conta 10% de redução, não tenha dúvidas, eles estão dourando a pílula aqui nessa história. A inflação no mercado formal está em cerca aqui de 30%, né? Isso aqui no mercado formal, preços controlados. No mercado informal isso aqui já disparou, inflação galopante, hiperinflação de fato na prática, né? O déficit vai subir, ainda é pequeno aqui, porque realmente quem que vai comprar dívida de Cuba, né? E realmente houve aqui um desvio de 44% em relação ao orçamento, ou seja, erraram aqui, né, na faixa de quanto que eles iriam gastar, erraram brutal aqui, né? O país está sofrendo uma série de problemas também. Nas suas principais receitas, o turismo caiu muito. Enfim, a batata cubana está assando. Obviamente, eles não vão migrar para um regime capitalista, só estão tentando tornar o baque menos íngreme, né, menos duro, para a coisa ir mais devagar, mas eles estão ladeira abaixo, sem freio. Não tem o que fazer nesse cenário. O regime cubano está condenado há muito tempo, conseguiu sobreviver por conta de ajuda externa, mas de forma geral e inequívoca, o socialismo nunca persevera tempo suficiente para se manter estável. Ou ele fica se mantendo como um zumbi com ajuda externa, ou ele simplesmente deixa de existir porque é um modelo econômico fadado ao fracasso. Mas e o que você achou desse caso cubano? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.